uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa noite, né? Mais um momento com a família de Cristo, né? E é uma alegria muito grande. Quero começar assim para não demorar, né? Muita demora, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Muita gente não entende muito que eu sou meio estranha, eu sou uma pessoa meio estranha. Não adianta me chamar para ir pregar em lugar nenhum, se o Espírito Santo não testificar no meu coração. Eu estou meio assim, eu não sei, estou meio assim, meio seguindo assim, não por copiar, mas eu creio por uma testificação do Espírito, meio assim nas águas também da pastora. Não adianta, somos muito amigas, conversamos, né? Deus usa assim sempre ela muito para mim no momento que eu estou de fragilidade. Acredito que para a igreja também, mas também não adianta, né? E aí o Senhor, ele é tremendo. E às vezes eu falei assim para ela, falei, olha, o Senhor, você vem pregar? E aí o Senhor deu aquele sinal aqui no meu coração, né? E aí eu creio que hoje eu estou aqui, por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, né, me convidou para estar aqui, através da vida da serva do Senhor. Então, assim, se o Espírito Santo me convidou, por mais simples que possa parecer, há um propósito, há um alvo, há um objetivo, há algo que o Senhor quer realizar. Por isso, eu quero perguntar para a igreja do Senhor nessa noite, para você que está assistindo da sua casa, para você que está aqui nessa noite, quantos aqui com sinceridade do seu coração creem, acreditam que o nosso Deus, o eterno, o único eterno, ele é o único eterno, né? Ele é um Deus de propósito. Quantos creem assim aqui neste lugar? Amém? Quantos creem que o nosso Deus não há nada por acaso com Ele, que nada acontece por acaso, tudo tem um propósito, tem um alvo, tem um objetivo. Quantos creem assim? Levante a sua mão. Amém, glória a Deus, porque eu também faço parte desse grupo que creem que acredita que o nosso Deus, ele é um Deus de propósito. Por isso eu comecei falando desta maneira, que se o Senhor me permitiu estar aqui hoje, é porque ele tem um propósito através da sua palavra. Então que nós venhamos verdadeiramente estar com os nossos ouvidos espirituais abertos, com o nosso coração limpo, lavado, para podermos verdadeiramente na simplicidade, porque o Evangelho é simples. O Evangelho, ele é simples, ele tem um propósito, é ouvir, é compreender, é entender e então começarmos a praticar e usufruir de tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, amém? Quantos creem assim? Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus nessa noite, adorando a Ele, porque Ele é digno de toda adoração, amém? Eu gostaria de convidar a igreja nessa noite a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 8. E a gente já vai aqui entrando na mensagem da palavra. 1 Pedro, no capítulo 8. Desculpa, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8. 1 Pedro, vamos lá, retificando. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8. A igreja do Senhor encontrou? Amém? Glória a Deus. E diz assim a palavra do Senhor: finalmente, sejam todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo foste chamado,
a fim de recebestes bênção por herança. Amém? Glória a Deus. A nossa mensagem está aqui no versículo 9, a qual eu vou repetir para a igreja do Senhor para ficar memorizado nesta noite. Não pagando mal por mal. Injúria, em algumas traduções está escrito assim, ofensas. Não pagando mal por mal ou ofensa por ofensa. Antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo foste chamado, a fim de receber bênçãos por herança. Amém? Vamos orar ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Soberano Deus, grandioso e eterno. Pai, eu te louvo, eu te louvo, eu te louvo no nome de Jesus, porque a tua presença ela é real em nosso meio. Pai, eu peço a ti em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor, meu Deus, venha me usar segundo o teu propósito nessa noite como uma flecha afiada, meu Deus, que acerta, que alcança o alvo, porquanto eu creio, Senhor, que tanto aqueles que estão em casa como esses que estão aqui, todos, meu Deus, se colocaram porque há um propósito de receber de ti, de ouvir aquilo, o seu ensinamento, aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós nesta noite. E nós estamos aqui porque queremos beber da tua água, porque queremos beber, Senhor, porque temos sede de ti, sede da tua presença, sede, Senhor, da plenitude do Espírito Santo em nós. E por isso te louvamos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? E quando o Senhor me deu essa palavra, não pagando mal por mal, eu não sabia aonde eu iria levá-la. O Espírito Santo, ele tem uma particularidade com cada um. E uma das particularidades que o Espírito Santo te deu... Veja bem, abre um parênteses para o que eu vou falar. Não é mérito meu o Espírito Santo falar comigo. O Espírito Santo fala com todos aqueles que estão acessíveis, com todos aqueles que querem ouvir o que ele tem para falar. Como já foi dito, muito bem dito aqui no início desta noite, aquele que tem se colocado a buscar, porque ele se deixará encontrar. Já não foi dito isso aqui? Então, quando eu digo o Espírito Santo falou comigo, o Espírito Santo me dirigiu assim, veja bem, não é nenhum mérito excepcional meu. Amém? Eu estou dizendo isso, abrindo esse parênteses, porque eu tenho muito esse hábito, porque para mim, e eu creio que para a igreja de Cristo na terra, é algo natural, mas o mundo estranha. E uma vez eu conversando com uma pessoa, ela disse para mim, vem cá, mas como é que Deus fala contigo? Que tanto você fala isso, hein? O Espírito Santo, o Deus falou contigo, e Deus falou contigo, que é isso que Deus fala contigo? Pois é, igreja. E nós vamos ver aqui como que é importante nós estarmos atentos, como é importante nós estarmos disponíveis, priorizando, estar ouvindo a voz de Deus e caminhando nela. Amém? Porque Deus, o Espírito Santo, ele vai falar contigo e comigo. Se você não ouvir, ou se você ouvir e não quiser o que ele falou para você, porque às vezes a gente não quer, né? Ele não vai ficar insistindo com você. Como também já foi muito bem dito aqui, ele não vai te obrigar a nada. Então, muitas das vezes nós perdemos a revelação. Quem está entendendo? Vai pegando. Muitas das vezes o Senhor fala, mas nós perdemos a revelação, né? Que é a palavra certa, nós perdemos a desvelação, quando Ele nos mostra algo, né? Então nós perdemos isso. Por quê? Porque os nossos ouvidos não estão sensíveis, porque estamos distantes, e nós vamos começar a entender isso nesse versículo 9 aqui. Porque você pode dizer para mim, veja bem, essa palavra tem um propósito de te trazer reflexão. Reflexão para um entendimento e então um posicionamento, amém? Quando eu entendo,
quando eu reflito, eu entendo. Quando eu entendo, eu tenho um posicionamento. E através desse posicionamento, nós vamos colher bênçãos como herança. Amém? Quem está entendendo? E tudo isso para dizer que se o Senhor pode estar dando a direção e eu simplesmente não acatar. Por isso eu perguntei, quantos creem que Deus é um Deus de propósito? Que se você está aqui hoje é porque há um propósito. Se há um propósito, faça valer. Amém? E diz assim a palavra do Senhor: não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fosse chamado. Essa é a chave dessa revelação. Porque a igreja, veja bem, nós estamos, a igreja, eu quero falar para a igreja, porque quando Pedro ou a igreja, ou o grupo, né, que eles chamam petrinos, aí eu já não sei se fica para os teólogos, eu não sei se foram os petrinos, se foi Pedro, né, aí fica aquela discussão, foram os petrinos, não foi Pedro, não foi Lucas, não foi... Mas eu quero dizer, quando a epístola de 1 Pedro foi escrito, eu quero te dizer que não foi escrito, não foi uma epístola para aqueles que estavam fora da igreja. Não foi uma epístola escrita para uma orientação para aqueles que estavam sem o conhecimento da revelação de Jesus. Quem está entendendo? De Cristo, de Deus, né? Porque aqui ele está falando para a igreja. E veja como é forte ele falar para a igreja. Ele está dizendo para a igreja de Cristo, não paga o mal com o mal. Isso quer dizer o quê? Estavam pagando mal com mal. E era o ímpio, era aquele que não conhecia, não. Eram os da casa, eram os de dentro da casa. A disserção estava começando dentro da casa. E ele estava dizendo assim, não pagueis o mal com o mal. E aí você pode começar a levar para a igreja, para o ministério, você pode levar para dentro da sua casa, você pode levar essa palavra na utilização para dentro do teu trabalho, para dentro, não é fora, é algo dentro, é relacionamento. Quem está entendendo? Quando ele fala não paga mal com mal, ofensa por ofensa, ele está falando de relacionamento. E aqui ele diz assim, mas antes você bem dizeis, porque para isto mesmo foste chamado. Se eu e você não tivermos essa revelação viva dentro do nosso coração, que nós fomos chamados, tá? Porque não somos nós que escolhemos a Deus, mas Deus nos escolheu a nós. Quem está entendendo essa palavra? O Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou, nós estamos aqui porque o Senhor nos chamou. A diferença é que nós ouvimos e então respondemos a esse chamado. Quem está entendendo? Ele nos chamou. Aleluia, começa a pegar porque há um propósito. Nosso Deus é um Deus de propósito. Então, igreja, muitas das vezes nós estamos dentro da igreja, mas cheio do nosso eu, cheio do nosso querer, cheio da nossa vontade, verdadeiramente no controle da nossa vida, na direção do nosso caminhar. Mas nós estamos dentro da igreja, matando muitas das vezes, não eu quero dizer matando a carne, mas matando em ofensa, matando quando um está caindo e nós não temos a mão amiga para suportar em amor. Quem está entendendo? Mas o Senhor, Ele está falando aqui através desta epístola, que nós fomos chamados. Para isso mesmo vocês foram chamados. Para quê? Para bem dizer, para onde houver guerra, você trazer paz. Para onde houver disserção, você trazer a união. Eu quero dizer para a igreja do Senhor nesta noite, não demos lugar ao inimigo da nossa alma. A crente que dá lugar para o inimigo se andar sim. Tem noção sim do que está e o que está acontecendo sim, mas dá lugar porque está com vontade de satisfazer a sua carne, não está entendendo.
chamado. Quem está entendendo o que o Senhor está falando? Eita, Deus tremendo. E quando o Senhor começou a palestrar isso comigo, já foi para mim mesmo puxão de orelha. E eu li outro dia na palavra uma mensagem no livro de Provérbios que mexeu muito comigo e eu guardei. Porque veja bem, quando a gente às vezes fala um puxão de orelha, quer dizer assim uma bronca, né? Mas quem é mãe e pai aqui, quando você dá uma bronca no seu filho, o que você está querendo? Você está querendo aborrecer o seu filho? Não. Você está querendo que ele não faça mais, porque você quer que ele seja bem-aventurado. Sim ou não? Ainda mais o nosso Pai, que é totalmente bom, que é totalmente amor. Ele não está nos dando uma bronca, mas você vai entender no caminhar que é necessário refletir. É necessário. E ele diz aqui na palavra, vamos lá no livro de Colossenses comigo, que é tremendo. No capítulo 1, livro de Colossenses, só para contribuir e enriquecer a questão de sabermos para que fomos chamados. Somos reparadores de brecha, igreja. Nós fomos chamados para ser reparadores de brecha, para entrar na brecha. Nós fomos chamados para chamar a responsabilidade. Eu e você que estamos aqui recebendo essa palavra do Senhor, nós fomos chamados para chamar a responsabilidade para nós. Quem está entendendo, igreja? E aqui no livro de Colossenses, no capítulo 1, vem comigo aqui, no versículo 9. Aqui é Paulo orando também, olha que tremendo, igreja, que ele não está falando com quem está fora. Olha aqui o título. Paulo ora pelos colossenses. Paulo aqui está orando também para a igreja. Paulo está orando pela igreja. Igreja, hoje nessa manhã, eu levantei muito cedo, 4 horas, né, na madrugada, falando ali com Deus, conversando com o Espírito Santo. E ali depois eu não consegui dormir. Falei, Senhor, o Senhor quer falar comigo e eu estou aqui. Às vezes o Senhor, abre um parênteses aqui, nos acorda na madrugada para entrarmos em brechas. Quem está entendendo? Ele nos acorda na madrugada para entrarmos em brechas. Vou repetir, porque para isto foste chamados. O Espírito Santo, muitas das vezes, nos lança uma semente de uma palavra para que nós venhamos a meditar, para que, como o irmão falou aqui, isso é 24 horas. Eu estou no meu trabalho, Josué, medita na minha palavra de dia e de noite, para que tudo o que vai-te bem, para que você seja um bem-aventurado. Olha, quando a adversidade vier, ela não vai encontrar espaço vazio, porque a tua meditação está na minha palavra de dia e de noite. Isso quer dizer que eu vou andar com essa Bíblia aqui debaixo do braço? Não. Quer dizer que o meu coração, a minha alma, o meu espírito está em sintonia com o Espírito Santo de Deus. Outro dia eu conversava com uma pessoa, meu Deus, e ela disse assim para mim, assim, não, porque naquela situação eu vi que era um mal, um espírito maligno que estava ali e tal, porque o Senhor me revelou, então me posicionei assim. Aí eu falei, e se o Senhor não te revelasse? Como é que ia ser? O Senhor falou para você? Não, porque Ele pode falar, mas Ele pode não falar. Mas o meu Senhor não ia me deixar enganado. Não, não se trata disso. Se trata em estar em comunhão com a palavra. Em tempo, ou se é que existe fora de tempo, eu não sei se existe nessa palavra, em tempo ou fora de tempo, o meu posicionamento é a palavra. E contra essa palavra, todas as estratagemas do inferno são desbaratadas, porque ela é viva, ela é eficaz por si só
para cumprir tudo aquilo que nela está escrito. Quem está entendendo? O que me falta é entender para que eu fui chamado. E dentro da igreja do Senhor hoje, a igreja do Senhor tem mais colocado para fora do que para dentro. Sabe por quê? Porque os cristãos, os crentes, não estão entendendo para que foram chamados. E quando eu não entendo para que eu fui chamado, o meu ego, a minha vontade, o meu querer tem que prevalecer. E aí eu começo a lutar e fazer aquela corrente maligna que diz assim: eu pago ofensa com ofensa. Sabe por quê, irmã? Porque eu não tenho uma visão de reino. Eu tenho uma visão do meu eu tenho uma visão do meu querer, eu tenho uma visão do meu propósito. Mas o Senhor diz assim: que eu diminua e que Ele cresça, Ele apareça, a vontade dEle ramachar e o prevaleça. E quando eu e você verdadeiramente entendermos para que fomos chamados na face da terra, através de nós, o Espírito Santo vai brilhar. Quem está entendendo? E é importante hoje você sair daqui sedimentado no entendimento de que o meu e o seu chamado tem um propósito na terra. E possa ser, eu quero falar aqui, e possa ser que o propósito esteja dentro do seu lar, possa ser que o propósito, você tem que estar preparado para onde Ele te chamar. Ele não precisa te avisar: ei, levanta agora, não. É uma prática, é um dia a dia de relacionamento, é um dia a dia de intimidade, é um dia a dia de reconhecer verdadeiramente a presença dEle em mim e em ti. Quem está entendendo? Eu ouvi a live da semana passada, eu acompanho, e o pregador que estava aqui, ele falou muito, da presença de Deus. Igreja, a presença de Deus é um relacionamento de intimidade pleno em nós. É tremendo. A presença de Deus em nós é a plenitude do Espírito em nós. A plenitude, quem está entendendo? A plenitude do Espírito Santo de Deus, do Deus eterno, do Deus tremendo em nós. Ele habita em nós. Nós que somos tão falhos, nós que somos tão pequenos, mas Ele permite a presença dEle em nós, a plenitude dEle. Agora vem para cá, para Colossenses, para eu concluir um pensamento. E diz assim no versículo 9: por esta razão também, nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. Paulo falando para a igreja, para os colossenses. E de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade. Vontade de quem? De Deus. Olha aqui. Ele diz: eu estou orando. Irmão, eu estou orando. Eu estou orando para que na tua caminhada tu não se desvie, porque você precisa entender, você precisa ser cheio do conhecimento de na tua vida qual é a vontade de Deus, qual é o projeto de Deus, qual é o plano que Ele tem, qual é o propósito que Ele tem. Quem está entendendo? E Paulo diz então aqui à igreja, aos Colossenses: eu estou orando para que você conheça qual é a verdadeira vontade de Deus, o pleno conhecimento da sua vontade. Aí diz aqui, continuando, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então, você hoje, eu creio que todos aqui, eu vou generalizar, já são nova criatura. O nascer já aconteceu, mas o amadurecer depende de mim e de você. Amadurecer. Nós não podemos ficar meninos, continuar 10, 15, 20, 30 anos dentro de uma igreja com as mesmas atitudes, com os mesmos posicionamentos.
com o mesmo entendimento. Ele diz aqui que nós precisamos crescer no entendimento de Deus. Veja bem, você nunca vai ser mais justo, mas você vai ter mais entendimento da justiça de Deus. Quem entendeu? Não, você não entendeu. Eu vou falar de novo. Eu e você nunca vamos ser mais justos, mas nós podemos, se quisermos, crescer no entendimento da justiça de Deus. Quem está entendendo essa palavra? E você vê muitas cartas, muitas epístolas dos apóstolos, dos discípulos, falando à igreja. Por que será? Pô, mas a igreja, não era para ser a igreja? A igreja? Não era para ser a igreja que tem um chamado, que vai à frente? Mas por que tantas cartas, tantas epístolas para chamá-la a um amadurecimento? Porque isso é uma coisa que vem acontecendo. E hoje o Senhor está nos chamando, vamos voltar lá para 1 Pedro. Hoje o Senhor está nos chamando para esse entendimento, que na nossa ação natural não vai produzir bênçãos, heranças de bênção. Então é necessário que nós venhamos a ter esse conhecimento. E eu quero hoje abrir 2 parênteses aqui para mim e para você. Se eu e você que estamos aqui nessa noite, às vezes nós dizemos assim, eu vou falar, às vezes nós dizemos assim, quem é o presbítero para falar assim comigo, me admoestar pela palavra, dessa forma? Quem é a pastora? Quem é o obreiro para me amoestar assim, desta maneira? Se eu já tenho 30 anos de igreja, se Deus fala comigo, está faltando entendimento. Está faltando visão de reino, está faltando entendimento. E aí, eu quero abrir um parênteses, você vai olhar para a vida dessa pessoa, só isso. A árvore se conhece pelos... Não ouvi. A árvore se conhece pelos... não é pelo falar em línguas, não? Mas não é pelo mistério? É pelo quê? E eu quero perguntar, mostra-me quais são os teus frutos. De ira? De rebeldia? De discórdia? De disserção? De contenda? Então eu quero dizer, por quê? Mas por que você está falando isso? Porque você vê Saulo de Tarso, ele tinha o quê? Um apreço muito grande pelas coisas de Deus. Não pensa que Saulo, ele tinha um apreço muito grande. Ele matava, ele torturava, ele fazia atrocidades, acreditando plenamente que ele estava cumprindo um propósito de Deus. Quem está entendendo? Até que no caminho de Damasco, ele tem um encontro com Deus. O Senhor o encontra e diz para ele, por que tu me persegue? Tu fere aqueles que me amam. E eu aqui fico na minha cabeça mirabolando o que passou na cabeça de Saulo de Tarso naquele momento, porque ele acreditava plenamente que aquela era a vontade de Deus. E não era, porque ele estava muito distante. Ele não tinha testificado o Espírito, ele estava muito distante. E quantas das vezes nós estamos na casa, nós estamos na igreja, mas já não conseguimos ouvir a revelação do Espírito Santo de Deus para nós, porque já estamos distante de um relacionamento, de comunhão, de intimidade, da plenitude do Espírito em nós. E o Senhor envia profeta, e o Senhor envia palavra, e o Senhor envia um
eu quero alcançar almas. No livro de Há um Propósito, você tem que reconhecer para que você foi chamado. Você foi chamado para proclamar o Evangelho. Você foi chamado para ter uma visão individualista? Não, uma visão de reino. E quando você tem uma visão de reino, no livro de 2 Timóteo está escrito assim: quando eu não concordo com algo, eu vou expor com mansidão. Eu vou expor. Eu não vou fazer disserção. Eu não vou te caluniar. Eu não vou querer puxar o seu tapete. Eu não vou querer apontar você, mas eu vou fazer isso com todo amor. Vou te suportar com todo amor. Porque há um propósito, que nisso, aquele que está no emaranhado do engano, do engodo do adversário da nossa alma, venha ter um cair de escama e volte para um posicionamento com Cristo. Quem está entendendo? Eu tive uma experiência com o Senhor esses dias que mexeu comigo. Eu estava numa situação e chegaram 2 pessoas no meu trabalho. Olha a importância. O Senhor não me revelou nada. Eu olhei para eles, normal. O Senhor não me disse, eis que eu te digo, não. Ele não me disse nada. E aquelas pessoas chegaram ali no meu trabalho e logo se levantou. Não. Mas eu senti no meu coração assim o que está escrito aqui, ó. Eu senti no meu coração um compadecer. Você sabe o que é compadecer? Que a Bíblia está falando aqui no livro, no 1 Pedro, capítulo 3, no versículo 8. No compadecer, né? Sedes compadecidos. Eu senti no meu coração um compadecer quando eu olhei para eles. Eles até me causaram um certo transtorno, né, Júlia? A Júlia sabe, minha filha ali. Me causaram um certo transtorno no trabalho. Olha só o que é você estar ali na visão. E ali eu senti, eu comecei assim a me compadecer deles e de uma maneira diferente. Aí eu já comecei a ficar mais ligada, porque eu senti que aquilo ali não era natural. Eu comecei a ficar mais ligada com eles, porque eles eram chatinha beça. E ali, chatinha beça, mas eu vi uma paciência exalando de mim que não era minha, entenda bem. E ali eu comecei a ficar ligada em mim mesma. Eu falei, essa paciência não é minha, calma aí. E aí eu comecei a ficar ligada em mim mesma. E escuta essa, igreja, como é importante. E ali começou a conversa tal, e eles, eu quero isso, eu quero aquilo, bababá, e eu ali, pá, comprometeram comigo no fórum e tal, quando eu já estava para dizer umas ofensas, estava para dizer umas ofensas, eu fui orar, agora escuta, eu fui orar, estou nem lembrando deles, falei, mas deixa quando eu encontrar, deixa, mas aí fui orar, quando eu fui orar, eu lembrei deles, falei, estou orando aqui por mim, por uma pessoa do meu trabalho. Eu lembrei deles, comecei a orar, orei. E ali aí o Senhor me falou algo. Aí eu falei, mas eu já tinha tido uma conduta, um relacionamento com eles. Nessa paciência, nessa longanimidade que a palavra do Senhor diz aqui. Igreja, o que aconteceu? Quando chegou no final dessa questão, eles não foram, eles me mandaram uma carta. Pessoas difíceis, muito do mundo, muito, assim, completamente cheio de escamas. Eles me mandaram uma carta, me mandaram uma mensagem, e ali eles disseram assim para mim, me desculpa, aconteceu isso e isso, eu não gostaria de fazer isso com a senhora, sei que eu errei, e eu ouvindo. E aí eles falaram assim para mim, mas eu estou passando por esse problema. Ali na hora eu entendi que havia um propósito. E agora eu quero dizer, e se eu pago ofensa com ofensa? Botei eles para fora. E eu vou chegar no testemunho. E se eu me iro com eles? E se eu pago ofensa com ofensa? E se eu não estou, veja bem, o Espírito Santo não me revelou nada, o Senhor não podia me dizer, dá um tratamento diferente para esse, não.
de pleno relacionamento com o Espírito Santo. Quem está entendendo? Você pode até ficar meio assim, poxa, eu não ia ter tanta longanimidade. Você pode até pensar isso, e aí você já ficar mais suscetível. Irmãos, na conclusão, isso mexeu muito comigo. Muito, muito. Vocês não têm noção o quanto mexeu comigo. No final, eu falei para eles, então isso não dá. Eles me disseram o seguinte, os rapazes me disseram o seguinte, a senhora é crente? Aí eu falei, sou. Aí eles falaram assim para mim, eu quero te dizer que eu não gosto do... Aí foi falando, mas há algo diferente. Quem está entendendo? Deixa estar que o Senhor tinha um propósito. Deixa estar que naquela relação somente de trabalho, Deus tinha um propósito de mostrar para eles um outro tipo de conduta, um outro tipo de posicionamento, a qual o mundo não oferece. E para isso foste chamado, para bendizer, e para isso foste chamado, para fazer a diferença. E a igreja, como tem sido a igreja insípida, sem fazer diferença, mas o Senhor hoje está dizendo para a igreja, ei, aonde você estiver, seja o mínimo que for, porque é o seu relacionamento comigo, os outros vão receber. Pelo relacionamento que tu tem com Deus, aqueles que estão à tua volta vão ser alcançados. É necessário entender que o relacionamento não está no horizontal, o relacionamento está no vertical. E não importa quem que vai receber, mas vai receber, porque nós temos um propósito, nós temos um chamado a ser honrado. Há um chamado, então eu estou chamando a igreja de Cristo nesta hora para dizer, em nome de Jesus, chega de egocentrismo no meio do povo de Deus. Nós temos um mundo para que nós venhamos a falar do amor de Cristo, mas eu quero dizer que o testemunho da nossa conduta vai valer muito mais do que um evangelismo preparado e programado. Quem está entendendo? Eu adoro esse silêncio. O evangelismo preparado tem valor? Tem, mas olha só, querido, você já está indo para lá preparado. Eu estou falando com conhecimento de causa. Eu chego no hospital que eu faço um trabalho, eu estou preparada. Ali eu já estou preparada. Você é reconhecido pela tua reação e não pela tua ação. Entendeu? Você vai se conhecer pela tua reação e não pela tua ação. E eu quero dizer para você que então Paulo, dentro da igreja, mas imbuído não num relacionamento com Deus, mas numa religiosidade. Quem está entendendo? Saulo cheio de religiosidade, mas acreditava que aquele era o propósito de Deus. Então, ele tem um encontro com Deus. E ele fica cego. E diz a palavra do Senhor que Paulo ele ficou cego 3 dias, não é isso? E ele ficou cego. E o Senhor então levanta Ananias. Eu quero falar aqui, quem já ouviu falar outras vezes de Ananias na Bíblia? Só vem essa, né? Possa ser que ele teve um preparo só para aquele momento. Quem está entendendo? Possa ser que o Senhor fez, porque eu quero te dizer, não era fácil chegar para Saulo de Tarso e dizer, ei, que o Senhor está te dizendo não. Ele tinha que confiar. Ele tinha que saber quem estava falando com ele. Tem horas que nós somos assim, é assim ou não é? Para você se posicionar, você tem que saber quem é que está te dirigindo, quem é que está falando contigo. E Ananias sabia, e Ananias foi lá. E ele ainda disse, Senhor, é o Senhor mesmo que está me mandando falar com aquele perseguidor? Com o matador? E o Senhor fala, vai
silencioso. Possa ser que você esteja olhando alguém hoje. O Senhor está falando comigo primeiramente. Ele está falando comigo agora, aqui. Renata, possa ser que você está olhando com os teus olhos naturais, imbuída na tua carnalidade, e você não ver nada. Mas eu quero te dizer que hoje eita Deus, que está aparentando não ser nada, ser um estorvo, eu tenho uma grande obra na vida dele e através da vida dele. E ele está dizendo assim, esse que você está olhando hoje, e que você está a fim de desistir, eu estou dizendo para você hoje, pode ser, aquele que eu tenho uma grande obra. Tira seu egocentrismo, coloca a visão de reino. Quem está entendendo? Não paga mal com mal, não paga ofensa com ofensa, porque na ira do homem não opera a justiça de Deus. Quem está entendendo? E então, quando eu começo a olhar para Deus e entender isso, possa ser que aquele quem olhava para Saulo jamais poderia imaginar que seria Paulo. Quem está entendendo? Mas o Senhor lá do céu viu, né? E manda Ananias. E diz a palavra do Senhor que quando Ananias, para terminar, quando Ananias ele chega lá, ele diz assim, eis que o Senhor me mandou aqui para tirar as escamas dos teus olhos e que para que você seja cheio do Espírito Santo, plenitude de Deus. Quem está entendendo? Mas foi necessário, antes da plenitude de Deus habitar e operar nele, que as escamas que estavam nos olhos tivessem caído. Quem está entendendo? E o Senhor hoje está chamando a igreja dele para um posicionamento de relacionamento, de intimidade com ele. Quando eu estava vindo para cá, o Senhor me deu uma palavra dizendo assim, em relacionamento, escute bem, é para relacionamento. Relacionamento pode ser ministério, eu me relaciono. Relacionamento pode ser família, lar, casa. Relacionamento pode ser trabalho, ramacho. E você está num embate muito grande, quem está entendendo? E você está ali naquele embate. Olha que o Senhor, eu falei para minha filha quando eu estava vindo para cá, olha, eu estou como um gato, não foi? Eu estou com a face arrepiada, porque ele falou para mim assim, diga à igreja que dê 2 passos para trás no embate. Escutou? Dê 2 passos para trás e passe a direção plenamente para mim. Guarda. Quem está entendendo? Ramacho. Ele disse para mim assim, ó, dê 2 passos. Porque enquanto tu estiver na direção, eu não vou estar, eu não vou entrar, eu não vou competir com você. Mas quando você reconhecer e der os 2 passos, eu quero dizer que a justiça do Senhor operará. E você sabe o que é tremendo? Que a justiça de Deus não é a nossa justiça ela é baseada na vingança. E a justiça do Senhor, a base dela é um reconstruir. A nossa base é destruir, a do Senhor é construir. Quem está entendendo? Não é destruir, é construir. É haver, em vez de morte, vida, transformação, a justiça do Senhor. Nisso opera a justiça do Senhor, fazer a diferença para que a igreja que avança, as portas do inferno não prevaleçam sobre ela. Quem está entendendo essa palavra? E eu te convido a colocar de pé. Você que está aí na sua casa. Existem pessoas que o Senhor me falou que estavam à beira de separação, de discórdia dentro do seu lar, de divórcio. Hoje o Senhor está operando aqui profundamente em vida sentimental. Guarda essa palavra, quem está na live, eu digo sem medo de errar, porque eu sei a fonte que me revelou, é fiel e poderosa para cumprir. E nós vamos ter testemunhos a partir deste culto. Porque no livro de Jó está escrito, basta-me que eu tenha paz com Deus.
Igreja, o que é importante é ter paz com Deus. Dá 2 passos para trás agora. Aonde estava havendo um embate, aonde estava havendo uma troca de ofensas, uma troca de injúria, um posicionamento duro, até mesmo nosso, dentro da igreja. Ei, há um propósito, há um chamado de Cristo para a igreja dele na face da terra, que necessita ser honrado, que necessita ganhar almas para o reino. Há almas se perdendo e a igreja do Senhor degladiando na face da terra. O vício tomando conta, o divórcio imperando e a igreja do Senhor preocupada com o seu ego. Ei, Deus não chamou a gente para isso. E aí você diz assim, escuta essa, Senhor, vai meditando, Senhor. E eu digo assim para o Senhor, Senhor, mas até quando eu vou aguentar essas ofensas? Senhor, até quando eu vou suportar essas ofensas, essas humilhações? E o Senhor me respondeu assim, até o tempo do meu florescer, porque eu estou trabalhando. Não está entendendo? Há um tempo de frutificar. Salmo 1. No tempo do Senhor florescerá e verdejará. Não é no meu tempo, não é no teu tempo. Mas eu quero te dizer, há sinais nesse caminhar do agir do Espírito Santo, porque você está de pé. Quem está entendendo? Você não caiu, você não ficou para trás, você não ficou na beira do caminho. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus que te esforça, Ele é o Deus que te dá ânimo, Ele é o Deus que te chamou para proclamar as tuas bênçãos, a sua presença e fazer a diferença na face da terra. Coloque a mão no seu coração nessa hora, em nome de Jesus. E eu começo a falar nessa hora, porque é só nos braços do Senhor que nós temos descanso. Não adianta, aqui nós não temos, é só no braço do Pai, é só quando nós nos aconchegamos. E ali nós somos fortalecidos. E hoje o Senhor está falando para ti, não se deixe vencer pelo mal, não se ire, não entra na briga, não entra na discórdia, mas se necessário for, dá 2 passos para trás, porque nisso operará a justiça de Deus na minha e na tua vida. E o Senhor hoje está resolvendo situações familiares. Se você crê, levante a sua mão. O Senhor hoje está resolvendo causas que haviam pelejas no meio da família durante muito tempo. Mas hoje, no entendimento de que não é ofensa por ofensa, que não é injúria por injúria, que não é vingança natural, mas há um propósito, e esse propósito, tu pode ser um instrumento para que ele se cumpra. E você está simplesmente totalmente comprometido para que esse propósito se cumpra. Então receba hoje o renovo do poder de Deus na tua vida. Aquela situação que estava te cansando, você está sendo renovado hoje. Você está sendo fortalecido hoje, porque o Senhor, assim como enviou Ananias, eu creio, me enviou aqui nesta noite para te dizer, seja cheio da presença do Espírito Santo no cair da escama. Muda esse posicionamento e opera com o bem dizer, não te alegra quando o teu irmão cair. O Senhor está falando comigo e contigo nesta hora, porque há um propósito. Porque há um chamado. Vamos louvar ao Senhor. Vamos falar com o Senhor nesta hora. Você que entendeu. Você que era uma pessoa chamada assim de pavio curto. E que ali ainda não operava esse fruto do Espírito, da paciência, da longanimidade, do amor. Não é numa situação preparada ou planejada, mas é a todo tempo. Você fazendo a diferença, sendo o sal da terra. Por quê? Porque há um chamado a ser honrado. Porque há um chamado. Jeremias disse, eu estou a ponto de desistir de tudo, mas toda vez que eu penso em desistir, a tua palavra arde no meu peito como uma brasa viva e ardente. Nós não podemos desistir desse caminhar.
Nós não podemos desistir daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, a tua família, o teu ministério, a tua casa, teus filhos, teu lar, tua empresa. Nada que está nas tuas mãos, você não pode desistir, porque esse Senhor é suficientemente poderoso para te garantir vitória numa conduta de um relacionamento pleno com Ele. Pai, opera em nosso meio. Opera, Senhor, em cada lar, meu Pai, aonde havia, meu Deus, uma disserção, uma palavra de discórdia, um intento maligno para destruir, Senhor. Hoje, meu Pai, chegue a palavra de conciliação, seja a brandura, chegue, meu Senhor, o aparador de brechas, e seja isso, Pai, para que esta família seja plenamente restaurada para o teu reino, para teu louvor e para a tua glória. E seja isso para que estes ministérios sejam restaurados, Senhor, para a tua honra e para a tua glória. E assim, meu Deus, eu te louvo e te agradeço por essa rica oportunidade, no nome do Senhor Jesus.